Caros amigos, boa noite para todos. Sinceramente, uma alegria retornar ao Paz e Harmonia, rever os amigos queridos, mas, sobretudo, a alegria ela é ainda maior porque nós temos a oportunidade de compartilharmos algumas reflexões. E hoje nós gostaríamos de partilhar o pão do Espírito em cima de um tema que nós consideramos oportuno e talvez um dos temas que mais atraia adeptos ao Espiritismo. Referimos-nos à mediunidade. Mas geralmente a mediunidade ela está amalgamada com dois interesses. Primeiro, o interesse quanto ao fenômeno. Aquele fenômeno de extravagância do mundo espiritual que se apresenta para nós. E do outro lado, de algum modo, que nós venhamos a deter sobre as nossas mãos a natureza, o movimento, a maneira com a qual a mediunidade é lidada, sendo cada um de nós aquele elo, aquele indivíduo que seja de fato favorável, considerado, para travar essa relação com a tal mediunidade. Referimos-nos à mediunidade quanto a esse assunto que gostaríamos de refletir, mas utilizaremos aquele ponto de vista fundamental que deveríamos alicerçar a mediunidade, a moral. Portanto, falaremos de mediunidade e de moral. É assim que Allan Kardec colocará em dois artigos especiais na Revista Espírita de abril de 1866. Quando ele faz um repto, uma resposta a duas argumentações que foram propostas por espíritas, à época, a respeito do espiritismo. Duas propostas um tanto curiosas. E aí ele vai intitular esses dois artigos dizendo: o espiritismo independente e o espiritismo sem espíritos. Porque geralmente é assim que nós lidamos com a mediunidade. Geralmente nós vamos para os dois lados. Ou é o excesso de zelo pela mediunidade, aquele excesso extravagante de zelo com o fenômeno, com o intercâmbio, com a comunicabilidade, fazendo com que apenas algumas pessoas tenham praticamente acesso ao estudo, ou até mesmo ao intercâmbio mediúnico, e do outro lado, quando não beiramos esse extremo, vamos para o extremo de lidar com a mediunidade como sendo coisa corriqueira, sem nenhum tipo de maturidade, sem nenhum tipo de disciplina, de zelo. Então Allan Kardec vai realmente apresentar esses dois artigos propondo um caminho central, que é a questão da moral. Porque é a moral que alicerça tudo. É a moral que vai realmente delimitar para nós como deveremos lidar com a questão da comunicabilidade. E a comunicabilidade, bem a verdade, ela é a base do espiritismo. Deolindo Amorim, um pesquisador espírita já desencarnado, dirá em uma das suas obras que se não fosse a mediunidade, vã seria a pregação do espiritismo. Porque, de fato, a mediunidade ela é a base do espiritismo. Foi através do laboratório da mediunidade e do sonambulismo que Allan Kardec vai apresentar a doutrina espírita. E é através do laboratório da mediunidade que ele vai investigar aquelas almas do outro mundo e perguntar a elas: como vocês se sentem? O que vocês fizeram da vida de vocês? Aonde vocês se encontram agora? E aí então ele estrutura o espiritismo como sendo uma ciência. Uma ciência que vai estudar a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Mas bem é verdade, quando nós olhamos para a questão da mediunidade, nós perceberemos que o processo de comunicabilidade é mera herança divina para todos nós. Afinal, nós olhamos para Deus e perceberemos nele a sua onipotência. Deus é único, onipotente. E através da sua onipotência, ele fez a criação. Ele fez tudo aquilo que nós conhecemos. Mas não nos enganemos. A criação não resume a onipotência divina. Ela é apenas um logo, um ato de Deus. Fazendo com que a criação seja apenas uma expressão de Deus, aonde Deus se apresenta na sua criação, mas ele próprio não está limitado à sua criação. Deus é muito maior do que a sua própria
criação. Ele é um ato de Deus. Assim é a sua onisciência. A sua onisciência através de um ato, de um logo, diríamos de um pensamento de Deus, ele então apresenta a sua lei divina, ou a sua lei natural, que rege toda a criação, mas ela é um ato, um pensamento seu. Não esgota a sua onisciência. E nesse processo entre a lei e a sua onisciência, há um espaço de movimentação do dinamismo de Deus, se assim poderíamos dizer, que é a sua providência, a providência divina. Então, teremos também a sua onipresença. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Ele sabe exatamente tudo que se passa na sua criação. Cada átimo da movimentação da sua criação, ele sabe. E esse processo da sua onipresença é a comunicabilidade. Nós podemos nos comunicar com Deus. Podemos travar um diálogo. A comunicabilidade, perceberemos que ela não é algo especial que Deus deu para alguns espíritos. Bem, a verdade, a comunicabilidade é uma herança de Deus para todos nós. A comunicabilidade, a mediunidade, como nos referimos aqui, ela é, então, atributo do espírito. Embora nós bem o veremos que ela vai se radicar no corpo físico, depois no processo da reencarnação. Mas ela é uma herança divina. Se Deus pode se comunicar conosco e nós nos comunicarmos com Ele, significa que nós poderemos então nos comunicarmos com o nosso irmão, com o nosso próximo. E essa comunicação não irá estar restrita apenas à palavra verbalizada. Ela poderá estar também através do pensamento. O que diríamos da prece? O que diríamos da oração? Mas ela não estaria restrita a apenas algumas pessoas. Então significa que essa comunicabilidade ela é uma herança da onipresença de Deus em todos nós. E então nós poderíamos dizer, nesse sentido da mediunidade, da palavra no latim medium, que significa intermediário, aquilo que está no meio, aquilo que está entre dois pontos, que a própria criação de Deus seria a médium dele, para nós espíritos. Nós espíritos que detemos o livre arbítrio. Sim, porque é no livro dos Espíritos que nós encontraremos a resposta dos Espíritos a dizer que o que diferencia o ser humano, o homem de razão, aquele que detém o livre-arbítrio, de todas as demais espécies, é que ele é capaz de pensar em Deus. Então significa que o fim último da criação é para o desenvolvimento do ser humano, aquele que detém o livre-arbítrio. Portanto, a criação ela é intermediária entre Deus e o seu Filho. A criação ela é material para que o seu Filho desenvolva. Através da criação, Deus se utiliza para comunicar-se conosco. Então, nós poderíamos dizer, nesse sentido, que o Sol ele é médium da luz. Ele é intermediário da luz. Assim como a flor é médium do perfume, ela é intermediária do perfume. Mas para o Espiritismo, essa palavra médium, ela ganhará um escopo mais restrito. E ela estará delimitada, como dirá Allan Kardec, como sendo aquele intermediário entre dois lados. Mas o lado de um espírito e o outro lado aonde você estiver, aonde o intermediário estiver. Então, entre dois pontos. Entre alguém que pensa, entre um espírito e aonde o intermediário encontra-se. Para o Espiritismo, médium é esta palavra, esse intermediário. Mas nós voltaremos a esse ponto mais à frente. Bem, a verdade, a mediunidade, ela não está amalgamada com a moral. A mediunidade ela é edificada quanto valor pela moral, mas ela independe da moral. Na verdade, quando nós olhamos para a faculdade mediúnica, para esse processo de comunicabilidade, a moral ela será alicerçada, será desenvolvida pela consciência que o indivíduo tem da faculdade mediúnica que ele detém. E assim que nós veremos na história humana, dois grandes extremos do intercâmbio da faculdade mediúnica sendo utilizadas. Porque se a moral ela independe da faculdade mediúnica e vice-versa,
significa que a faculdade mediúnica, esse processo de comunicabilidade, ele pode ser utilizado de qualquer modo, com qualquer tipo de interesse por detrás, pelo indivíduo que detém o processo do intercâmbio, dessa comunicabilidade. Mas me permita um parênteses. O que vem a ser moral? Nós sempre lidamos com a palavrinha moral, mas pouco refletimos a respeito. Moral, bem a verdade, ela tem a ver com aquilo que é imperativo, aquilo que são obrigações, aquilo que são regras. Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, pergunta 614, nós encontramos a seguinte pergunta: o que podemos entender pela lei natural? E os Espíritos respondem que a lei natural é a lei divina, é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta, porque é esta lei que diz o que o homem deve ou não deve fazer. Isto é moral. Então o homem busca ser feliz. E existe uma regra, aquilo que ele deve ou não deve fazer. E essa regra significa seguir a lei de Deus, a lei divina, ou a lei natural, como apresentam os Espíritos. Isso é moral, é regra. Aquilo que eu devo fazer ou não devo fazer. Por exemplo, não mate. Você espírita sabe que você não pode matar sob qualquer hipótese ou qualquer circunstância. Agora, não minta. Já estamos falando de ética, porque éticas são recomendações e não obrigações. Você sabe que você não pode mentir. Mentir é feio, mas, dependendo da circunstância, você pode subverter e mentir. Então, esta é a diferença. Então, nós estamos falando de uma regra, algo que deve acontecer para lidar com essa comunicabilidade, com a mediunidade. Portanto, a mediunidade, ela independe da moral. É isso que nós veremos na história humana. Quando nós olhamos para o nazismo, o Holocausto, nós perceberemos a faculdade mediúnica sendo utilizada por Adolf Hitler. Ele fazia parte de um grupo mediúnico chamado Thule, na cidade de Berlim, coordenada por seu braço direito, considerado por ele o seu grande mentor espiritual, chamado Dietrich Eckart, que acompanhou Adolf Hitler do ano de 1919 a 1923, quando veio a desencarnar. Ele é considerado, Eckart, um dos homens mais sombrios do século passado. Adolf Hitler fazia parte de um grupo mediúnico. E os espíritos que se manifestavam naquele grupo diziam para ele assim: você é a mão da providência divina. E ele acreditou nisso. Ele acreditou a tal ponto que ele fez o que fez. Com a sua moral subvertida, com a sua moral extremamente duvidosa, ele fez o que fez, utilizando-se da mediunidade. E há quem diga que ele se reunia em grupos de intercâmbio mediúnico e vislumbrava através das comunicações aquilo que iriam acontecer no seu encaminhamento do processo de expansão territorial do império que ele estava construindo. Então a mediunidade, ela pode ser utilizada pelo lado ruim. Agora, no outro extremo, nós poderíamos ver Francisco Cândido Xavier. O mesmo processo. A mesma medida de intercâmbio, a mesma mediunidade, mas utilizada com uma moral muito superior. E ele fez o que fez. Quantas mães ele não consolou? Mais de 400 obras da sua lavra mediúnica ele escreveu, explicando que nós temos na nossa vida um processo de construção e iremos colher na causalidade as consequências de tudo aquilo que nós fazemos. As suas obras realmente impressionantes. Quantos espíritos se comunicaram por ele? Esse homem que é realmente adorado por todas as pessoas. Quem poderia não gostar daquele homem? O homem que transcendeu os limites do espiritismo. Católicos gostam dele, evangélicos gostam dele. Embora eles desconsiderem a mediunidade, mas quem poderia não gostar daquela candura de homem? Médium.
Então nós perceberemos que entre esses dois extremos, entre o exemplo de Hitler e o exemplo de Francisco Cândido Xavier, que a mediunidade ela tem uma gama, um leque de utilização que dependerá da moral. Por exemplo, Eurípides Barçanufo, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, que utilizando-se da faculdade mediúnica, colaborou e tanto com Allan Kardec, divulgando o espiritismo em terras mineiras, apresentando o processo do Consolador prometido em meio à religião católica dominante naquele território e ajudou tantas e tantas pessoas. Mas a faculdade mediúnica também não salva qualquer alma, mesmo que você tenha consciência da faculdade. Existia um homem chamado Sr. Dumbel. Foi secretário de Allan Kardec, braço direito dele, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, do ano de 1860 a 1864. O Sr. Dumbel tinha uma mediunidade tão bem disciplinada que ele era médium do espírito Erasto. Erasto só se manifestava por Dumbel na sociedade. Final do ano de 64, o Sr. Dumbel afasta-se da Sociedade Parisiense. No ano de 65, ele suicida. Médium de Allan Kardec comete suicídio. Então significa que não basta você ser espírita, não basta você ter consciência moral da faculdade que você detém, é preciso mais do que isto. É preciso muito mais do que isto. Porque afinal, se a faculdade mediúnica, a comunicabilidade, ela é atributo do espírito, significa que em toda a história humana, a faculdade mediúnica esteve presente. E ela foi utilizada de todos esses modos. Há 20 mil anos atrás, nas cavernas na França, nós encontraremos determinadas imagens que foram desenhadas naquelas paredes, pinturas rupestres de certos seres que tinham desenhos de raios em volta dele, seres que brilhavam. Como poderiam aqueles homens de 20 mil anos atrás perceberem aquele ser que brilhava, se não através da faculdade mediúnica, dessa visão além da matéria? Como poderia, há 4 mil anos atrás, na Índia, os Vedas, o Rig Veda, falar a respeito da lei de causa e efeito? Ou ainda no Mahabharata, o Bhagavad Gita, que é um poema do Mahabharata, onde terá uma história de Krishna e de Arjuna, onde Arjuna vislumbrava a grandiosidade do espírito de Krishna, que comunicava-se, falava com ele a respeito da causalidade, das consequências, da mesma lei de causa e efeito. Não poderia nascer da cabeça simplesmente daquelas pessoas. Mas se nós olharmos para o Egito, daquele mesmo período, Hermes Trismegisto, falando a respeito dessa lei de causa e efeito, das vidas sucessivas, e o que diremos então do livro dos mortos, que encontrava-se junto ao sarcófago nas pirâmides dos faraós, não poderia nascer da cabeça daquelas pessoas. A deusa Mahat do Egito, que tinha uma pena amarrada sobre a sua cabeça, que quando o indivíduo morria, ela retirava simbolicamente o coração, colocava numa balança, num dos pratos, o coração do indivíduo. No outro, ela retirava a sua pena, colocava sobre a balança, para ver se o coração pesava mais ou menos do que a pena que estava sobre a sua testa, para então entregar o veredito ao deus Osíris, o deus da morte, para dar o veredito jurídico, judicial, de lei, se aquele ser iria ou não para um local de bem-aventuranças no mundo espiritual. Isso não poderia nascer da cabeça daqueles homens, senão através da faculdade mediúnica. Mas o que diremos então dos hebreus? Moisés não subia na tal da montanha, no Sinai, e não conversava com Deus? Simbolicamente Deus, porque nós encontraremos com Emmanuel, em bem a verdade era Jesus que se comunicava com ele. A ufania no Sinai, a tábua dos 10 mandamentos, mediúnica. A mediunidade sempre esteve presente na história humana. Mas também é verdade que Moisés proibiu a comunicabilidade. Ele não poderia proibir a mediunidade.
Porque se a mediunidade é um atributo do espírito, essa comunicabilidade, como eu disse, seria como ele proibir você de ver, você de escutar. Então ele não pode proibir a mediunidade, ele proibiu a comunicabilidade. É o que está lá no livro Levítico e no livro Deuteronômio. Mas ele não proíbe a mediunidade. A palavrinha que está lá é necromancia. E necromancia é consulta aos mortos. O necromante faz necromancia, consulta aos mortos. E como se davam as consultas? Do mais variado tipo. Está boa essa roupa? Será que eu vou encontrar alguém para casar? Será que eu devo guerrear com tal povo? Será que eu não devo guerrear com tal povo? As consultas eram feitas dos modos mais extravagantes, sem qualquer cuidado, sem qualquer zelo moral. E aí, então Moisés proíbe esse tipo de comunicabilidade. Mas é no livro Números que nós encontraremos uma história bastante interessante. Quando Moisés, já cansado, já com uma idade avançada, ele diz assim para Deus: olha, eu precisava que você enviasse alguns aí para me ajudar. Estou velho, cansado. E aí Deus simbolicamente diz assim para ele: olha, reúna 70 anciãos. Ele fez. Reuniu 70 anciãos, e naquele dia Deus então coloca o Espírito sobre os 70 anciãos que passam a profetizar. Mediunidade. E naquele dia, um homem chega para Moisés e diz assim: olha, lá na tenda de Eldade e Meldade, eles estão profetizando. Josué levanta-se e diz assim: queres que em teu nome nós nos dirijamos até a tenda deles e os repreendamos? E Moisés olha para Josué e diz: estás com ciúme de mim? Queria eu que todos na terra de Israel profetizassem como Eldade e Meldade. Então significa que eles poderiam profetizar. Então significa que não era a mediunidade em si, mas sim o tipo de ideal implantado na comunicação que eles gostariam de fazer. E o que diríamos de Jesus? O que diríamos de Jesus com o seu comportamento? Ele que caminhava sobre as águas? Mediunidade. Ele que realizava curas? Mediunidade. Ele que fazia ressurreição, como a de Lázaro? Expulsão dos obsessores, dos endemoniados? Mediunidade. Embora muitos autores venham dizer que Jesus era um paranormal, eu gosto muito da fala de Emmanuel, quando ele chama Jesus no livro Seara dos Médiuns de o Divino Medianeiro, ou seja, o médium de Deus para os homens. Portanto, o que Jesus fazia era apenas a vivência, a implantação da lei através do seu comportamento. E o que diríamos então do Monte Tabor, quando Moisés e Elias se corporificam? Então, se Moisés se corporificou através da mediunidade, significa que ele, por si só, teria colocado por cabo a história que um dia ele teria proibido a mediunidade, se ele mesmo se materializou. A tal ponto que aqueles que estavam presentes olharam e disseram assim: vamos construir 3 tendas para passarmos aqui a noite? De tão perfeita a materialização de Moisés e de Elias. A mediunidade sempre esteve presente na história humana. Os sacerdotes de Tebas, os magos da Babilônia, os oráculos em Atenas, os profetas em Jerusalém, os arúspices de Roma, os hierofantes da África e do Egito, as pitonisas, a pitonisa de Endor, aonde Saul vai para ter uma conversa com ela, todo disfarçado, maquiado, assim como as maquiagens de hoje em dia, que a mulher, depois que passa, não é mais a mesma pessoa. E a pitonisa não o reconhece, mas Samuel, que estava morto, desencarnado, no mundo dos mortos, manifesta-se por intermédio da pitonisa e o reconhece. Saul. És tu, Saul. A mediunidade sempre esteve presente.
E a partir da crucificação de Jesus até o 3º século, ela foi utilizada dos modos mais especiais. A primeira viagem de Paulo e Barnabé, por exemplo, foi através de um fenômeno de voz direta na igreja de Antioquia, onde os espíritos, através do fenômeno mediúnico, deram as diretrizes para eles saírem em viagem. Ela foi utilizada de um modo especial. Até o edito ou édito de Milão, no 3º século. Depois, com Constantino, a faculdade mediúnica passou a ser perseguida. Porque é com Constantino que o cristianismo passa a ser a religião do Império Romano. Mas ela passa a ser amalgamada aos interesses do Império Romano. O deus Júpiter passa, a certa forma, penetrar dentro do cristianismo. E aí, então, o ex-cátedra, a cadeira papal, onde o Papa senta e o que ele diz é lei, precisava colocar limites à mediunidade, porque a mediunidade poderia ser opositora a ele. Imagina ele dar uma determinação e alguém, através da faculdade mediúnica, disser assim: não, ele está errado, não pode. Os espíritos estão se manifestando dizendo: não, não é assim. Então, proibamos. Afinal, Moisés não houvera proibido? Está proibido. E a partir do 3º e 4º século, os médiuns, que antes eram especiais, tinham uma cadeira cativa ao lado dos grandes nomes da história, agora passaram a sair das suas cidades, dos burgos, dos feudos e a morarem nas florestas. A maga patológica, Merlin, moravam na floresta. Joana d'Arc passava bom tempo nas florestas, sozinha, porque eles eram perseguidos. A sua vida corria risco por causa da faculdade mediúnica. Isso durará até o Iluminismo. A partir do Iluminismo até o século de Allan Kardec, a história humana viverá uma janela de ateísmo. Nunca antes na história humana o mundo viveu um processo de ateísmo como nesse período, do final do Iluminismo até o início de Allan Kardec. Até a data de 31 de março de 1848, com o Manifesto Comunista de Karl Marx, que é o ápice do materialismo dialético, o mundo espiritual diz: basta, chega. Agora nós mostraremos para todos que nós existimos, como sempre nós mostramos. Se eles afastaram, nós nos mostraremos. Às 20 horas desse mesmo dia, do 31 de março de 1848, num condado em Nova York, Hydesville, as irmãs Fox começam a comunicar-se com um homem, um espírito, através dos raps, o movimento tipológico, as batidas. Às 20 horas, na Califórnia, Andrew Jackson Davis é visitado por uma brisa, um vento que lhe sussurra aos ouvidos. Agora, Andrew, tu verás com os teus olhos aquilo que somente antes você contemplava. Tu verás a humanidade contemplando. A mediunidade que ganharia território, que ganharia as praças públicas, porque Andrew Jackson Davis, ele via coisas do mundo espiritual. Ele desenhava, ele retratava, assim como o motor a combustão. Ele desenhou antes, porque ele via no mundo espiritual. Como acontecia com Emanuel Swedenborg na Suécia, um século antes, que via coisas diferentes do mundo espiritual e trazia para cá as informações, embora ninguém o acreditasse. Até que Allan Kardec começa a observar esses fenômenos que estavam acontecendo. Os fenômenos das mesas girantes, as batidas, as mesas que se comunicavam. Isso acontecia de um modo tão corriqueiro, mas tão corriqueiro na Europa, que era comum. Era tão comum você ficar sabendo que as mesas estavam se movimentando, que as pessoas não mais se importavam com isso. Há uma biografia de Allan Kardec numa obra de Zeus Van Tuyl, que retrata algumas charges da época. Tem uma charge bastante curiosa, que é assim. Tem o desenho de um juiz e um homem. O juiz dizia assim para ele: tens testemunha para o teu caso? E o homem responde: tenho.
a minha mesa de cabeceira, que está pronta para testemunhar por escrito, se necessário for. Sim, porque na época eles colocavam uma cestinha em cima da mesa, a cestinha de bico, colocavam uma pena, e ela girava, e ela ia escrevendo em forma de círculos, numa espiral. As mesas se comunicavam. Mas tinha uma outra charge. A charge dizia assim: mesa procura birô sério para casamento. Era uma charge. A mesa que se comunicava com uma mesa de escritório, um birô. Então era tão comum esse tipo de movimento físico que chama a atenção de Allan Kardec. E ele percebe que existe uma doutrina por detrás. Porque a imortalidade da alma, ok, é legal, bonito, mas por isso só basta. É preciso um ensino moral que verta por detrás disto. É preciso que tenha um ensino demonstrando a utilidade dessa movimentação. E assim ele apresenta o Espiritismo como sendo uma filosofia de uma ciência. Ou seja, através da ciência, do laboratório da mediunidade, ele constrói argumentações filosóficas e apresenta o Espiritismo. A ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e da sua relação com o mundo corporal, através da mediunidade. Ora, e o Espiritismo não é uma profetização, se poderíamos dizer, que estava acontecendo? Era. O profeta Joel, no seu capítulo 2, disse assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens sonharão. Exatamente o Espiritismo. E quando perguntaram para Emmanuel o que nós poderíamos dar por definição de mediunidade, livro O Consolador, pergunta 382. Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada, prometida pelo divino amigo, à época do Consolador prometido, em vigência na Terra. O Espiritismo, o Consolador prometido, é nada mais do que o profeta Joel sendo concretizado na sua profecia. Assim como nós estamos vendo hoje, uma outra profecia sendo concretizada, a de Ezequiel, aonde ele dizia que, após Deus ter destruído Sodoma e Gomorra, a região do Mar Morto, tudo aquilo perderia vida, não teria mais vida, até o dia em que Deus restituiria vida à região do Mar Morto. E para quem sabe, o Mar Morto é sal puro. Sequer bactérias existem naquela água. E desde o final dos anos 80, certas piscinas estão aparecendo às margens do Mar Morto, os chamados bolaines, águas que vertem, provenientes de Jerusalém, por debaixo do solo, água doce. Algas estão aparecendo no fundo e, pasmem, peixes. A vida voltará àquela região, como profetizou Ezequiel há 600 anos antes de Cristo. O Espiritismo assim também, o Consolador prometido. Mas Allan Kardec tratará a mediunidade, me permita a leitura, agora de um modo bastante restrito. O que seria então médium, segundo Allan Kardec? E eu vou ler agora um trechinho do Livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 14, dos médiuns. O que seria médium para o Espiritismo? Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela nada possuem, nenhum rudimento. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, todos nós somos médiuns. Quem nunca sentiu um arrepio esquisito? Quem nunca sentiu uma presença diferente quando você estava sozinho no ambiente?
Quem nunca ouviu uma voz falando na sua cabeça no momento que você estava precisando? Numa prece, quando você estava cheio de razão, tentando mostrar para Deus que você era o que tinha a melhor visão a respeito da experiência. E de repente uma vozinha começa a falar na tua cabeça. E você começa a perceber que você não era tudo aquilo que você pensava. Faça com que você pense diferente. Faça com que você comece a vislumbrar aquela realidade que você está ali discutindo com Deus de um modo completamente diferente que você não teria visto. Todos nós, nesse sentido, somos médiums. Que mãe não sente que o filho não está bem a milhares e milhares de quilômetros sem utilizar o WhatsApp? Que mãe não sente? Aquele incômodo esquisito dizendo, ele não está legal. Ele precisava de mim, ele precisava da mãe dele perto dele. E depois de alguns dias ele descobre que realmente o filho não estava legal. É essa faculdade, essa comunicabilidade que acontece. Mas é curioso que Allan Kardec vai apresentar no Livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 20 da influência moral do médium, a parte técnica da influência moral. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste, um jargão no latim, muito utilizado na teologia e bem anterior a ele, que dizia assim, sancta sanctis tractunda sanctis, aquilo que é santo deve ser vivido com santidade. E inicia o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, inserindo somente a palavra mediunidade. A mediunidade é coisa santa, que deve ser tratada santamente, vírgula, religiosamente. Ou seja, orai e vigiai. Esse processo de comunicabilidade, você deve vigiar, você deve orar, porque afinal você pode ter interesses escusos. Você pode olhar para as tuas experiências do mundo e dizer assim, opa, ali eu posso lucrar alguma coisa. E certamente aqueles que têm o mesmo tipo de interesse que os teus, estando do lado de lá, no mundo espiritual, vão entrar em contato contigo e vão te alimentar para que você tenha condutas que não são as mais favoráveis do âmbito da moral. É por isso que ele vai dizer que ela deve ser vivida religiosamente. Então, para cada pensamento que nós temos, para cada tipo de inspiração que nós detemos, é preciso refletir. É preciso que nos indaguemos a respeito do teor moral que estrutura esse tipo de inspiração que nos vem à cabeça. Esse tipo de alimento que nós nos alimentamos através do pensamento. Afinal, somos todos nós médiuns. Mas Allan Kardec continua. Agora sim, como será visto o médium pelo Espiritismo? Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É onde se radica no corpo físico. É de notar-se, além disto, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies das manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, dos sonambúlicos, dos curadores, dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Me permita um parênteses aqui no final. Allan Kardec é educador até no jeito de escrever, porque ele separa médium psicógrafo da pneumatografia. A palavra psico e pneuma tem diferença, porque pneuma é espírito, então é quando o espírito faz o movimento. Então, pneumatografia é escrita direta, sem interferência do médium. E psico é alma do grego. Significa, então, quando uma alma, alguém encarnado,
interfere no processo, ele é medianeiro. Então, psicografia. Fecho o parênteses aqui. Então, aqueles que detêm esse tipo de faculdade patente, que é visível, que todos dizem, não, ele é médium mesmo, ele fala com os espíritos, ele vê os espíritos, ele se comunica com os espíritos, ele toca nas coisas e sente uma movimentação esquisita na sua área dos sentimentos. Esse é médium. Se a faculdade mediúnica ela é atributo do espírito, o médium ele precisa ter isto radicado no seu corpo físico. Então, no processo da reencarnação, ele chega lá para os seus mentores espirituais e, através da consulta, da necessidade de acordo com aquilo que ele precisa para desenvolver-se, para progredir, a mediunidade lhe é proposto. Mas, como vai dizer Emmanuel, a mediunidade, na sua maioria das vezes, não são missionários que detêm. Tipo Chico, Eurípides, Barçanufo. Não. Na sua generalidade, são aqueles que fracassaram, palavras de Emmanuel, desastradamente nas últimas encarnações. Aqueles que subverteram terrivelmente a lei divina e que agora, através da mediunidade, resgatam o seu passado delituoso através de responsabilidades irrestritas. Então nós perceberemos que a mediunidade desse tipo de jaez, ela é muito mais do que nós imaginamos para o processo do reencarnante. E aquele que antes dizia assim, não me interessa você, interessa somente a mim, interessa somente o que eu vejo do mundo. E aí então, afastando-se do seu semelhante, praticou vários delitos morais. E através da faculdade mediúnica, agora, ele vai sentir dentro de si a dor do outro. Ele vai sentir dentro do próprio peito a necessidade alheia. Ele vai sentir uma agonia que não lhe pertence. Ele vai sentir uma dor terrível dentro de si, daquele que suicidou-se, que aproxima-se de si, para ele aprender a sentir que o outro também sofre, que o outro também derrama lágrimas e que ele precisa perceber que o outro também sofre para perceber que ele também sofre. Que ele também tem necessidades. Então é através dessa faculdade de efeitos patentes, especialmente os físicos, que nós percebemos o mundo espiritual. Que os espíritos se manifestaram. Jesus com as curas, andando sobre as águas, expulsando os endemoniados, trazendo Lázaro à vida. Nós veremos através das curas que aconteceram no século passado, ou no século anterior, no século de Allan Kardec. Nós veremos ali no finalzinho daquele século, início do século XIX, vários médiuns de efeitos físicos. Eusapia Palladino, na Itália, que fazia materializações impressionantes. Ela que foi estudada por Ernesto Bozano, por César Lombroso, que foi estudado por dois grandes cientistas, a Maria Klodowska, a nossa Marie Curie, e por seu marido, Pierre Curie. Ela foi estudada por eles. Impressionante as materializações que ela fazia. Ali na Itália também, Francesco Carancini e Amadeu Zuccarini, que na Escola Politécnica de Milão, eles faziam o movimento de objetos à distância, sem tocarem os objetos, a vários metros de distância, que depois foi explicado numa obra chamada O Tratado de Metapsíquica, de Charles Richer, que não é espiritismo, não confundamos. A chamada alavanca de Crawford, através do ectoplasma, ele era capaz de levitar os objetos. Faculdade de efeitos físicos. Assim nós veremos Elisabeth d'Esperance, na Alemanha, que materializava o espírito de Holanda, perfeito. Aqueles que olhavam para Holanda diziam que ele era um ser encarnado. Ela fez um fenômeno de transporte raríssimo. Aliás, a mediunidade de efeitos físicos do fenômeno de transporte é dos mais raros. Ela transportou um lírio dourado à sua altura para dentro da sala de reunião. Raríssimo. Fora feito através da pneumatografia, um autorretrato dela em 30 segundos. Parecia uma fotografia.
Mas ali, mais acima na Inglaterra, nós teremos Florence Cook, que materializava Kate King. Quem não conhece a história de Kate King sendo estudada por William Crookes, que chegou a dançar valsa com ela? Ou Daniel Douglas Home, que levitava, que ele pulou do seu terceiro andar do seu escritório, levitando, e retorna por debaixo, pelo primeiro andar, até o terceiro e as pessoas. Mas como você fez isso? Como pode? Você se jogou pela janela? E ele repete o processo para que todos o vissem levitando. Isso aconteceu também no Brasil. No Brasil, vários médiuns de efeitos físicos tivemos. Embora Peixotinho seja mais recente, nós tivemos outros médiuns, por exemplo, o Tile Diogo, que fazia materializações realmente incríveis, mas que teve a sua faculdade mediúnica suspensa. A providência divina disse: agora nós vamos testar a moral dela, e suspende a faculdade mediúnica. E ela, não conseguindo lidar com isso, ela passa a vestir-se como o espírito materializado e apresentar-se como sendo o espírito materializado. E ela então foi pega em flagrante. Envolver até o nome de Francisco Cândido Xavier nessa. A moral. A moral ali, demonstrando que a mediunidade poderia, antes bem utilizada, agora subvertida. No Brasil nós tivemos vários médiuns. Por exemplo, nós tivemos Eurípides Barçanufo em Sacramento, como citei no início. Impressionante. Ele desenvolveu todas as faculdades mediúnicas descritas por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Todas educadas. Um médium impressionante. Eurípides Barçanufo desdobrava-se do seu corpo, materializava-se a milhares de quilômetros para fazer parto das mulheres que estavam em necessidade no momento. Curava pessoas, visitava os enfermos em desdobramento. Mas tem uma história de Eurípides que a mim me impressiona. Eurípides, quando coordenava o colégio Liceu Sacramentano, percebera que já não tinha mais dinheiro para tal. E ele decide então fechar o colégio. Pedagogo de coração, Eurípides entra num choro compulsivo. E naquele momento um espírito luminoso se apresenta para ele. Eurípides Barçanufo diz assim: isto é mistificação. Um espírito desta envergadura não se comunicaria comigo no estado emocional em que eu me encontro. E repele o espírito. Vejam a educação da mediunidade. Mas como esse espírito era realmente poderoso, entendamos aqui poderoso em sentido de evolução espiritual, ele coloca Eurípides para dormir. E através da escrita mecânica, da escrita direta, pelo seu braço, Eurípides escreve uma mensagem que dizia mais ou menos assim: meu filho, apague da placa o nome de colégio Liceu Sacramentano que guarda resquícios da vaidade humana e dê o nome de colégio Allan Kardec. Dê aulas de astronomia. Repito, dê aulas de astronomia e aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Terás o meu manto de proteção. Assinado Maria, serva de Deus. Maria, mãe de Jesus, comunicara-se com Eurípides. E Eurípides assim o fez. Ele apaga o nome do colégio Liceu Sacramentano, coloca Colégio Allan Kardec. Na primeira quarta-feira, ele coloca, estipula, o Evangelho no Lar, dentro do Colégio Allan Kardec. Mas ninguém estava presente, a não ser os seus parentes mais próximos. O senhor Mariano, o seu Aristides, a sua mãe, todos eles médiuns de efeitos físicos. E as pessoas daquela época contavam que às 8 horas da manhã, quando Eurípides Barçanufo fazia as interpretações, as narrativas do Evangelho segundo o Espiritismo, a milhares de quilômetros as pessoas ouviam a voz de Eurípides através do fenômeno de voz direta. Através do sustento que aqueles médiuns de efeitos físicos davam a ele. A voz de Eurípides era ouvida por todo Sacramento e além dos limites da cidade. Impressionante. Assim como a médium Ana Prado em Belém do Pará. Ana Prado materializava
e se desmaterializava. Existem fotografias de Ana Prado onde ela estava semi-translúcida na cadeira de Vime e era capaz, nós poderíamos ver na fotografia a cadeira atrás dela, transparente, semi-transparente. Ana Prado materializava um espírito chamado Raquel, uma menina de 15 anos de idade, filha de um espírita chamado Frederico Figner, que no ano de 1920 Raquel desencarna. No ano de 1921, Frederico e sua mulher Esther vão até Belém do Pará. Frederico Figner, para quem não sabe, é o irmão Jacó do livro Voltei, psicografia do Chico. E a personagem Marta do livro é a filha Raquel, essa que se materializava em Belém do Pará por Ana Prado. Ela se materializou várias vezes na reunião. E a menina olhava para sua mãe Esther, inconsolada com a morte da sua filha de 15 anos, e dizia: mamãe, não chore, mamãe. Estamos vivos. Eu vivo. Tu és espírita. Nós vivemos. A saudade fica, mamãe. A saudade fica, mas tire o luto do coração. Eu não gosto do preto que você está vestindo. Sorria. Eu estou viva. Nós aqui estamos vivos, mamãe. E ela se materializa outras vezes, até a sua última reunião materializada, quando ela vai até a sua casa no Rio de Janeiro, retira do jardim pétalas de flores das rosas, faz o fenômeno de transporte até a sala da reunião mediúnica em Belém, senta no colo do seu pai, na perna de Frederico, pega as pétalas com cheiro de orvalho, joga sobre a cabeça de seu pai, retira-lhe o lenço, enxuga-lhe as lágrimas e diz: papai, estou viva, não chores. Sigamos com o Espiritismo, o Consolador prometido. Sigamos, fiquemos com a saudade. O materialismo não existe. O materialismo não existe. Nós não morremos, papai. Ela volta para a câmara, se desmaterializa e nunca mais apareceu. É o Espiritismo. O Espiritismo, ele entra justamente aqui, porque nós poderíamos materializar todos os espíritos que nos pedissem. Materializa aí Deodoro da Fonseca. Vamos falar sobre política. Materializa aí. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos materializar fulano, ciclano. Vamos materializar, enfim, quantos espíritos quiséssemos. Haveria sempre uma mãe que não teria o seu filho materializado. Haveria sempre um coração, ou muitos, que não teriam seus filhos, ou seus pais, ou seus amores, materializados para atestar a imortalidade. Então a materialização não basta. A cura dos corpos físicos não bastam. O Espiritismo é o Consolador prometido. Então a mediunidade agora ela ganha o fator de Consolador prometido. E ela só será Consolador por causa da moral. É a moral que alicerça o Consolador prometido. É a moral que alicerça o consolo. E é por isso que aqui nós falaremos que, com o Espiritismo, o futuro da mediunidade será como a de Allan Kardec. Porque Allan Kardec fez o que fez. Não sendo médium na acepção espírita, mas sendo médium, como todos nós o somos, através da inspiração. Quantos espíritos inspiravam para que ele fizesse tudo o que ele fez, que coordenaram? Quanto consolo ele trouxe? Quanto consolo nós podemos trazer através da nossa faculdade de comunicabilidade? Mesmo não tendo a psicografia, a vidência, nós temos a inspiração. Quanto consolo nós podemos levar? Jesus não quer que nós mudemos os destinos de quem quer que seja. Jesus não quer que nós provemos a imortalidade para aquele que não acredita. Jesus quer mesmo é que através desta comunicabilidade que sempre existiu e que nós o temos, nós sejamos bálsamo para os corações à nossa volta. Porque se nós somos o templo de Deus, Ele quer que nós limpemos esse templo, arrumemos a mesa, assiemos a mesa, coloquemos os utensílios da nossa boa vontade, da consciência
moral a respeito da faculdade, a boa palavra, como pão, como alimento, para que Ele faça uso, para que Ele se faça uso de nós. E venhamos então a sermos bons intermediários do Consolador prometido para todos aqueles que nos buscam. Assim como quando nós saímos daqui e retornamos para a nossa casa. Que tipo de medianeiros estamos sendo? Que tipo de medianeiros estamos sendo para os nossos filhos? Para a nossa esposa? Para o nosso marido? Para aqueles próximos ao qual nós amamos, mas não compreendem o Espiritismo? Que fazem do Espiritismo chacota? Como nós estamos vivendo esse tipo de consciência a respeito da faculdade mediúnica que todos nós detemos, de certa forma? Se Deus fala por nós, como falou por Paulo, em Paulo e Estevão, nós percebemos que Deus fez maravilhas por intermédio de Paulo. Deus fez maravilhas por intermédio de Paulo, sem intermediário. Deus e Paulo. Significa que Deus faz o mesmo através de nós. Mas eu vou encerrar citando que, bem é verdade, nós também somos médios integrais de Jesus. E não sou eu que estou dizendo, é o próprio Cristo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 6. Eu, o jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Fecha aspas. Cada pensamento que você tem uma origem. A palavra que você vai dizer, de boa moral ou de moral duvidosa, cabe a você decidir. A boa moral partirá de Jesus. Agora, a duvidosa será tua. Bom uso da faculdade mediúnica. Boa noite para todos.